E aí, cara, tudo de boa, tudo tranquilo. Continuando então aí o nosso curso, nossa sequência de vídeos sobre termodinâmica, sobre abordagem química, tá? Que é a abordagem mais importante que a gente tem para a prova do ITA e para qualquer outra prova, basicamente. Tá bom? Já falamos de uma porrada de coisa. Hoje a gente vai voltar um pouquinho para a parte mais simples, que a gente já viu ali da equação de Clapeyron, gases ideais e tal. Agora a gente já viu gases reais e teoria cinética, uma coisa bem mais avançada. E agora a gente vai regredir um pouco, tá? A gente vai voltar um pouquinho por uma parte que costuma ser mais tranquila. Todo mundo costuma aprender isso, tá? Que é justamente aí os nossos ciclos. Ciclos termodinâmicos. Termodinâmicos, tá? Ciclos termodinâmicos. Beleza? Cara, o que são ciclos termodinâmicos? É uma transformação que sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, né? Passa por algumas transformações ali. Se eu fizer um gráfico aqui, um gráfico PV qualquer, posso ter uma transformação que é assim, assim e assim. Sei lá, é um ciclo, tá ligado? Indo assim, ó. É um ciclo, beleza? Tá bom. Algumas coisinhas que a gente pode enunciar antes, tá? Umas coisinhas legais de saber, tá? Cara, tu tem que saber que antigamente é, o calor, o calor que a gente conhece, o calor era visto como um fluido que tem o nome, flogisto, tá? Era a teoria do flogisto, tá? Que dizia que o calor era um fluido e quando tu tocava em outra pessoa, por exemplo, tu transmitia ou recebia esse fluido, tá? Só que essa teoria não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Mas é como eles pensavam na época, tá? E essa teoria caiu em 1842, tá? Por quê? Porque teve aí a lei de Lavoisier, né? Com a conservação de massa de Lavoisier. Fechou? Beleza. É importante saber, né? É importante saber. Se eles citarem isso, tu já sabe que é a interpretação do calor antigamente. Beleza? Tá. Caras muito importantes, tá? O primeiro, Sadi Carnot e Rudolf Clausius. Rudolf Clausius. O que esses caras fizeram? Eles estabeleceram o rendimento de máquinas térmicas. Rendimento de máquinas térmicas. Que é o que a gente vai centralizar o nosso vídeo de hoje, tá? Rendimento de máquinas térmicas. E falaram também e entropia. Falaram da entropia. Na verdade, o Carnot focou mais no rendimento e o Clausius focou mais na entropia. Beleza? Por volta aí de 1824, tá? 1824. Então eles usaram isso, eles enunciaram tudo isso antes de cair essa teoria do flogisto, tá? A gente pode falar que a segunda lei da termodinâmica foi proposta antes da primeira. Olha que loucura, né? Beleza. Vamos analisar agora um pouquinho da nossa máquina térmica do Carnot, tá? A máquina térmica do Carnot. O Carnot, ele além de um químico, ele era um engenheiro, tá? Ele era engenheiro. Na verdade, nem sei se ele era um químico. Bah, me desculpa, mas engenheiro eu tenho certeza. Sei que o Clausius era químico. O Carnot, ele era um engenheiro. E ele focou muito os estudos dele nessa época para máquinas térmicas, né? Porque era um problema muito grande na época, e ainda é até hoje, né? Os rendimentos de hoje, de qualquer processo químico, costumam ser bem baixos. Depende da reação, é claro, mas... Enfim, tem um monte de problema que a gente enfrenta até hoje. E o Carnot,
Ele pensou, vou fechar um pouquinho essa janela, que deve estar fazendo um barulho desgraçado, né? Aqui. Aí. Beleza. Ó, o Carnot, ele dedicou grande parte do seu tempo para discutir, para deduzir qual seria a melhor máquina térmica que poderia ser inventada, tá? A melhor máquina térmica. E foi o que ele fez, tá? Ele pensou assim, vamos entrar na mente do Carnot, tá? Ele deve ter pensado algo assim, ó. A melhor máquina térmica, a melhor máquina térmica, melhor máquina térmica deveria operar em um processo reversível. Reversível, tá? Por que um processo reversível? Cara, porque ele tem que minimizar perdas. Não é essa a grande proposta de uma máquina térmica boa? Se tu tem um processo químico reversível, que tá, vamos supor, um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre A e B aqui, tá? Imagina que eu tenho um ciclo que vai de A para B e de B para A constantemente, tá? Se eu tenho esse ciclo, que é esse equilíbrio no caso, é um processo reversível, certo? O, o que pode acontecer é tanto o caminho direto quanto o caminho inverso, beleza? E o que isso nos diz? Cara, isso nos diz que as perdas são mínimas. Imagina que eu tenho um recipiente qualquer aqui, com esse gás confinado aqui, tá? E aqui dentro eu tenho o equilíbrio de A com B. Cara, não quer dizer que o A fica se transformando em B e o B fica se transformando em A meio que infinitamente, porque o gás não sai daqui e não tem nada que. Supondo que não aconteça nada que vai modificar essa reação, tá? Então, não tem perda nesse processo, sabe? Não tem perda nesse processo. E se tivesse alguma perda, tu abre isso aqui, deixa aberto. Um pouquinho vai sair e tal. E aí tu tenta minimizar isso ao máximo, tu tenta vedar isso ao máximo, sempre vai ter uma brechinha, né? Então vai acabar saindo. Mas tu tenta vedar para que esse processo continue sendo reversível ao máximo, para tu minimizar essas perdas de calor, perda de partículas, de matéria, de qualquer coisa, tá? E um processo reversível, tá? A melhor máquina térmica deveria operar em um processo reversível, ou seja, minimiza as perdas. Beleza? Minimiza as perdas. Realizando assim, realizando trocas de calor. Trocas de calor isotermicamente. Tá? Isotermicamente. Beleza? Então ele falou assim, olha, provavelmente não, certamente, se eu for fazer uma máquina térmica, ela vai trocar calor com o ambiente, tá? Ela vai trocar calor com o ambiente. Mas se ela for trocar calor, se essa máquina for trocar calor, que ela faça isso em duas isotermas, né? Que ela faça isso a uma temperatura constante, tá? Por quê? Porque aí todo o calor trocado com a vizinhança, ele não vai ser usado para mudança de temperatura. Ele vai ser bem direcionado para onde ele tem que ir, tá? Então, seja para troca, para mudança de estado, seja para realização de trabalho, que é o grande propósito, né? Então, a gente pode falar aqui, a gente pode falar que é como se eu tivesse duas isotermas, que aqui na de cima entra um calor, o calor absorvido. Aqui vai ser uma temperatura quente, que a gente chama, e aqui é temperatura fria, tá? E aqui esse calor vai ser absorvido e a gente vai ter um calor cedido para fora, beleza?
Tá bom. É, tá, então quer dizer que a minha máquina térmica não vai mudar a temperatura, é isso? É isso que tá falando? Não. Certamente ela também vai mudar a temperatura, tá? Mas pensando pelo ponto de vista do Carnot, se há troca de temperatura, troca não, né? Se há mudança de temperatura, o calor trocado deve ser nulo, tá? Então se não é um, é outro, beleza? Se eu for absorver calor, vai ser uma temperatura constante, porque todo esse calor vai ser utilizado para os propósitos que ele tem para seguir, tá? Ou seja, nesses pontos aqui a temperatura não vai mudar. Mas se ela mudasse, eu não vou nem receber e nem ceder calor. O calor vai ficar ali, tá ligado? Ele vai ser um pouco utilizado para mudar a temperatura, o calor que já está ali. Não vou receber, não vou doar, não vou nada, beleza? E aqui a gente chega então no nosso ciclo de Carnot, o mais conhecido de todos, né? A gente vai falar de alguns outros ciclos que podem acabar aparecendo, tá? Então aqui a gente tem o gráfico P por V. O que a gente vai ter? A gente tem uma isoterma, temos duas isotermas e temos essas transformações aqui. Tá certo? Tá. Como é que eu enunciei? Eu usei um ou A? Como é que eu usei? Eu usei A. Não sei. Não sei como é que eu usei. Só pra saber que letrinhas que eu vou colocar ali, né? Tá bom, vou colocar um aqui. Tá? Então eu tenho um, dois, três, quatro aqui. E o ciclo vai nesse sentido. Esse aqui é o ciclo de Carnot, tá? Em que aqui em cima eu tenho a temperatura quente, que eu recebo um tal calor quente que a gente chama, que é o calor que a gente recebe. Aqui embaixo eu tenho a temperatura fria, que a gente acaba cedendo um calor frio, que a gente chama, certo? E nessas outras duas aqui, ó, são adiabáticas, ou seja, não há troca de calor com o meio externo. Q igual a zero, Q igual a zero. Beleza? Então, isso que é de mais importante para ti, para todo mundo, né? Saber o que é o ciclo de Carnot, tá? Por definição, a gente sabe que uma máquina térmica funciona assim, né? Vamos dizer que aqui é a máquina térmica, MT. A gente dá uma certa quantidade de calor quente e ela rejeita um calor frio e, e transforma parte desse calor quente em trabalho, tá? Então a gente tem que calor quente é igual a calor frio mais o trabalho. Se a gente isola o trabalho, a gente fica com trabalho é calor quente menos o calor frio, tá? Por definição, o rendimento de uma máquina térmica é o trabalho dividido pelo calor quente. Isso aqui mede o quão eficiente é a tua máquina térmica, quanto de trabalho que tu recebe dando uma certa quantidade de calor, tá? Se tu troca o trabalho por esse termo aqui, tu acaba tendo a seguinte relação. Trabalho é 1 menos calor frio dividido pelo calor quente, tá? Tu pode usar essas duas fórmulas aqui para um trabalho de uma máquina térmica qualquer, tá? Qualquer. Mas, na maioria das questões de vestibular, tu não vai conseguir usar essa aqui, tá? Na maioria, na maioria. Por quê?
a maioria delas ou nem pede isso, ou se trata da máquina de Carnot. E para a máquina de Carnot, às vezes tu não tem esses dados. Tu tem outros dados que fazem uma certa diferença aí para a máquina de Carnot, beleza? O que a gente pode enunciar para a máquina de Carnot, tá? Vamos pegar a transformação, eu vou colocar de A e B, né? Não de números. A, B, C, D. Aqui, tá? Vamos analisar primeiramente aqui, a transformação AB, tá? A transformação AB, a gente sabe que é uma isotérmica, beleza? Então eu sei que a variação da minha energia interna é o calor mais o trabalho, é igual a zero, né? A variação de energia interna é zero, tá? O trabalho AB, a gente já viu o trabalho de uma isotérmica, né? O trabalho de uma isotérmica. A gente sabe que vai ser menos o calor, certo? Que vai ser menos NR, temperatura quente, vezes ln de V final sobre V inicial, né? VB sobre VA. Isso aqui é o trabalho de AB, beleza? Ok. Agora vamos ver o processo CD, que também é uma isotérmica. Eu posso escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui. Sei que o ΔU é calor mais o trabalho é igual a zero. Tá? O trabalho CD, como é que eu posso escrever ele? O trabalho CD, ele é menos o calor frio, aqui é o calor quente, né? Aqui é menos o calor frio, que é igual a menos nRT frio, vezes ln de VD sobre VC. Beleza? Ok. Só que agora a gente vai pegar isso aqui em módulo, tá? A gente vai pegar isso em módulo. Como é que eu posso fazer? Cara, se eu pego e inverto esse logaritmo aqui, já vou mostrar por que eu vou fazer isso, tá? Mas se eu inverto esse logaritmo, eu fico com o menos 1 aqui em cima, né? Pela propriedade do logaritmo, menos 1 cai ali para frente. Então, se eu quiser, eu posso escrever dessa forma. Posso escrever que o menos QF, ele é igual a NRTF vezes ln VC por VD, tá? Pegando o módulo, a gente só tira esse menos aqui, né? Vamos trabalhar com o módulo. A gente sempre costuma trabalhar com o módulo para deduzir essas equações, tá bem? Tá. E aqui é a mesma coisa, né? Menos QF, desculpa, menos QQ é igual a menos RT, não vale muito a pena, né? Vamos colocar um mais aqui, melhor, né? Multiplica todo mundo por menos 1, fica em módulo aí, fica tranquilo também, né? Beleza, temos as relações dos trabalhos das isotérmicas, fechou? Beleza. Dos calores, né? Ok. Tá. E agora vamos analisar o processo BC. BC, tá? Eu sei que é uma adiabática. O que a gente confirmou um tempinho atrás? Uma relação entre temperatura e volume de uma adiabática. Aqui. Cadê? Aqui, ó. A temperatura vezes o volume elevado a gama menos 1, que é o nosso expoente de Poisson, né? Isso aqui. É uma constante. Então eu vou enunciar isso aqui para a nossa transformação BC. Beleza? O que eu posso falar? Eu posso falar que TB vezes VB, gama menos 1, é igual a TC vezes VC, gama menos 1. Beleza? Nada de especial, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir o VB por VC aqui, né? Eu vou passar dividindo. E vou passar, então,
VC por VD? Não, vamos deixar aqui, né? Vamos deixar aqui. Mas vamos abrir um paralelo, então, com o nosso processo DA, que também é uma adiabática. E vamos enunciar a mesma coisa, né? Vamos falar aqui TA, VA, gama menos 1, é igual a TD vezes VD, gama menos 1. Tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir por essa daqui. Tá? De modo a obter VB sobre VA, TB sobre TA. Tá? Vou dividir essa por essa, basicamente. Tá? O que eu vou ter? Eu vou ter aqui VB sobre VA, tudo isso elevado a gama menos 1, vezes TB sobre TA, que vai ser igual a quê? VC sobre VD, elevado a gama menos 1, vezes TC sobre TD. Mas olha que sorte! Que sorte! TB e TA não é a mesma temperatura? Não estão aqui numa isotérmica? E TC e TD também. Que sorte! Então esses termos aqui cortam. Né? E eu posso tirar a raiz de gama na menos 1 dos dois lados e eu chego na seguinte relação. Chego que VB sobre VA é igual a VC sobre VD. Tá bem? Tá, e o que isso me ajuda? O que isso me ajuda? Vamos analisar uma coisinha só. Essas fórmulas, essas equações que a gente chegou aqui, dos calores, né? Dos calores. Olha só, eu vou pegar as duas. Vou pegar as duas. Aqui primeiro do calor quente. Aqui do calor quente. E depois aqui do calor frio. Tá? Olha só, eu vou dividir uma pela outra, tá? Vou fazer a de cima dividida pela de baixo, tá? O que eu vou ter? QQ sobre QF vai ser o quê? NRTQ vezes o LN de VB sobre VA aqui, dividido pelo QF, né? Aqui. Que vai ser o quê? Vezes. NRTF vezes o LN. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Melhor. Vezes o LN VC sobre VD. Né? O NR vai cortar. Tá? E olha a relação que a gente tem. VB dividido por VA é igual a VC sobre VD. Ué, VB sobre VA é igual a VC sobre VD. Esses logaritmos aqui são iguais, não são? Então eles cortam também. Olha que sorte. E a relação final que a gente chega para uma máquina de Carnot é essa aqui. Que o calor quente dividido pelo calor frio é igual a temperatura quente dividido pela temperatura fria. Tá? Então, se a gente está analisando um rendimento de uma máquina de Carnot, a gente pode sim escrever trabalho dividido pelo calor quente. Pode sim, não tem problema. E a gente pode escrever também 1 menos QF sobre QQ. Também não tem nada de mais escrever isso. A gente já sabia disso. Mas a gente sabe que essa divisão é igual a essa aqui, ó. É o inverso dessa aqui, né?
Então a gente pode só trocar isso. Carnot é igual a 1 menos TF sobre TQ. Muito importante isso daqui, tá? Então, por isso que eu falei, às vezes ele vai te dar as temperaturas das fontes quentes e fontes frias, né? E ele não vai te dar o quanto de calor que recebe, quanto calor que cede. Não, ele não fala assim. Às vezes ele te dá só as temperaturas, tá? Então, é com essa formuleta que tu tira as temperaturas. Fechou? Beleza. Vamos pegar então o mesmo gráfico que eu desenhei aqui para eu te enunciar uma coisa, tá? Que depois a gente vai falar melhor, mas é bom eu já enunciar aqui. Aqui, tá? Vamos lá. Tá, beleza. Olha só. Cara, não faz sentido tu tá ganhando um certo calor e tu tá cedendo um outro calor? Né, faz sentido, né? Faz sentido, beleza. Só que, e se eu pensar de uma outra forma? E se eu pensar que, na verdade, eu tô ganhando uma certa propriedade aqui, tá? E tô perdendo uma certa propriedade aqui. Essas propriedades são iguais, digamos assim, tá? E se eu te falar que eu tô ganhando um certo calor quente dividido pela temperatura quente, tá? E aqui embaixo eu tô cedendo um certo calor frio dividido pela temperatura fria. Faz sentido isso que eu te falei? Não muito, né? Não muito. Mas tu concorda que essas duas divisões são iguais, né? Aqui, ó, a gente anunciou isso pela máquina de Carnot, tá? Aqui, cara, o Clausius olhou para isso aqui e falou: olha, cara, eu posso estar ganhando uma certa propriedade aqui nesse processo AB e rejeitando essa propriedade aqui no processo CD. Eu não estou mudando nada. Eu estou ganhando uma propriedade e perdendo a mesma propriedade. No fim, a somatória dá zero, né? Isso aqui é o que futuramente o Clausius vai chamar de entropia, tá? Quantitativamente. É isso aqui, tá? Qualitativamente, a gente vai falar no próximo vídeo, beleza? Aqui surgiu, então, a nossa famigerada segunda lei da termodinâmica. Segunda lei, tá? Ela tem algumas versões, digamos assim. São algumas versões que falam a mesma coisa, tá? Mas a mais famosa é a de Kelvin, tá? É a segunda lei que Kelvin enunciou, beleza? O que ele falou? Ó, é impossível fazer, construir, né? Mas eu escrevi fazer uma máquina térmica cíclica, né? Uma máquina térmica cíclica que tenha como único efeito, a transformação integral de calor em trabalho. Basicamente isso que o Kelvin falou, tá? Essa foi a segunda lei da termodinâmica. É impossível tu ter uma máquina térmica que tu receba uma certa quantidade de calor e
transforme tudo isso em trabalho. Tu vai rejeitar uma certa quantidade de calor também. Vai ter esse calor frio aqui. É impossível. Senão tu teria aí uma máquina cíclica infinita, né? Que não gasta energia porque tu dá calor e ela transforma aquilo em energia mecânica, por exemplo. Isso não existe, né? Sempre vai ter o atrito da máquina, atrito do ar, mudança de temperatura, tu vai ter um monte de coisa, tá? Então não tem como. É isso que diz a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Tem algumas outras interpretações que dizem respeito à entropia, e a gente vai falar disso no próximo vídeo, tá? Mas essa é a interpretação do Kelvin. Juntamente a isso, surgiu o Teorema de Carnot, tá? Teorema de Carnot, tá? Que tem duas frases, digamos assim, né? Dois enunciados. Primeiro enunciado: nenhuma, nenhuma máquina térmica que opere entre uma fonte quente e uma fonte fria. Eu vou escrever assim, que opere entre TQ e TF, tem rendimento maior que o rendimento de Carnot, o rendimento da máquina de Carnot, tá? Então ele está falando basicamente que o rendimento de Carnot é o maior que existe, porque seria a máquina térmica mais eficiente, tá bom? Segundo enunciado, no funcionamento de uma máquina térmica, a eficiência depende da diferença de temperaturas entre as fontes, tá? Então, no funcionamento ideal, né? Porque está falando de uma máquina de Carnot ou de uma máquina totalmente reversível, a eficiência depende apenas da diferença de temperaturas, da diferença de temperatura entre as fontes, que é o que diz essa fórmula aqui, né? Não depende mais porra nenhuma. Se tu troca a temperatura fria, já muda o rendimento. Se tu muda a temperatura quente, se tu muda, também muda tudo. Fechou? Vamos ver agora um segundo ciclo que pode aparecer, tá? Pode aparecer, não costuma muito, mas é bom ir preparado, né? Que é o nosso famigerado ciclo de Stirling. Tá? Só para te contextualizar, ele tem um alto rendimento, tá? Ele causa pouca poluição, só que tem um problema, né? Ele é difícil de produzir. Tá? E outro pró que ele tem é que ele funciona com quase qualquer fonte de calor. Tá bom? Esse ciclo foi proposto por Robert Stirling em 1816. Tá? É antigaço esse ciclo aqui. Tá bom? Como é que ele é? Como é que ele se parece? Vamos desenhar aqui. Ele é bem mais feinho que o de Carnot. Tá? Aqui um gráfico P por V. A gente vai ter, de novo, as nossas isotermas.
novamente, tá? Aqui. Mas a diferença é que a gente vai ter duas isocóricas aqui. E não adiabáticas, tá? Então a gente vai ter aqui um certo V1 e aqui um certo V2, que o ΔV é igual a zero. Ups, ΔV é igual a zero, tá? E ele é nesse sentido aqui também. Beleza? O que a gente vai escrever aqui? Aqui embaixo é a temperatura fria, de novo. E ali em cima é uma temperatura quente. A gente tem os pontos A, B, C e D. Tá bom? Beleza. O que a gente sabe? Cara, para transformação AB, a gente vai ter um trabalho AB, né? Um trabalho AB. E também um calor quente que a gente vai receber ali na AB. Tá? No BC, o que a gente vai ter? A gente não tem trabalho, né? Não tem trabalho, mas a gente vai ter um calor. Um calor que vai ser rejeitado. Calor frio BC. Tá? No processo CD, a gente tem um trabalho CD, né, uma isotérmica, e a gente vai ter um calor frio CD. E no processo DA, a gente não tem trabalho, mas tem um calor quente DA. Beleza? Para calcular o rendimento de Stirling, a gente vai usar o quê? Dá para tu usar os calores, dá para tu usar os trabalhos. O que normalmente utiliza é o do trabalho. Então, o rendimento de Stirling, a gente normalmente usa trabalho sobre QQ, tá? Trabalho sobre QQ, tá? Como é que a gente faz isso? O trabalho, para calcular o nosso trabalho, seria o quê? Os únicos trabalhos que a gente tem. O AB mais o CD, né? Trabalho AB mais o trabalho CD. Beleza? Tá. Considerando que o trabalho de uma expansão eu chamo de negativo, né? Assim como muitos químicos usam, e o trabalho de compressão é positivo, eu vou escrever isso, né? Trabalho de duas isotérmicas respeitando o sinal. Que seria o quê? O do AB menos NRTQ vezes Ln de VB sobre VA. E aí o trabalho CD mais NRTF vezes o Ln de VD sobre VC. Esse aqui é o meu trabalho, tá? Só que aqui eu vou trabalhar com módulo, tá? A gente costuma trabalhar com módulo, beleza? Que mais? Que mais? Ah, é uma coisa que eu posso trocar, né? Uma coisa que eu posso trocar. Já vou trocar as letras. As letras aqui. Como é em módulo, eu vou sumir com esse menos aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Só para tu ver o que vai acontecer. TQ vezes Ln de VB sobre VA. VB é V2, VA é V1. Então aqui fica V2 sobre V1. Mais NRTF, Ln, VD é V1, VC é V2. Então é V1 sobre V2. Tá? É isso aqui. Fechou? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vai ser... Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu vou colocar tudo em módulo, tá?
o módulo do meu trabalho vai ser todo mundo positivo, certo? Todo mundo positivo. Só vai trocar o sinal desse carinha aqui. Fechou? Beleza. Só que agora eu vou inverter esse ln aqui. E aí vai ficar V2 sobre V1 elevado a menos 1. E esse menos 1 vai cair aqui para frente, né? Então eu vou ficar com nRT ln V2 sobre V1 menos, aqui é TQ, menos nRTF ln de V2 sobre V1. Colocando os termos em evidência, o que eu vou ter? Meu trabalho é NR, que multiplica TQ menos TF, que vai multiplicar o nosso ln de V2 sobre V1. Beleza? Ok, temos aqui então o nosso termo do trabalho, que a gente vai substituir aqui. E o nosso calor? O nosso calor. Cara, o nosso calor quente, a gente viu que é a soma dos calores dA e AB, né? Então é o calor quente AB mais o calor quente dA. Beleza? E o que são esses calores? O que são esses calores aqui? AB e dA? AB e dA. Cara, o AB é um processo isotérmico, né? Delta U igual a zero. Então eu sei que o calor é menos o meu trabalho, certo? E o dA, eu sei que o calor é a minha variação da energia interna no dA. Então eu vou só somar isso aqui. O calor quente é o calor AB, que é igual a menos o trabalho, certo? Como o trabalho é negativo, eu coloco ele como positivo. nRT ln VB sobre VA, né, que é V2 sobre V1. E aqui mais a variação da energia interna, que a gente sabe que é NCV delta T. É dA, né? Então, TQ menos TF. Beleza? Temperatura final menos a inicial. É isso. Agora eu só substituo na fórmula. Stirling. O rendimento da nossa máquina de Stirling vai ser essa porrada de coisa aí, tá? É isso mesmo, tá? Não tô brincando contigo, não. R. Colocar aqui embaixo o calor, que é isso aqui, né? Vamos lá. Seria nRT ln V2 sobre V1 mais NCV TQ menos TF, fecha colchete, tudo isso embaixo do nosso trabalho, que é isso aqui, né? Olha que coisa linda, né? Que coisa bonita. É o quê? NR. Como é que é o trabalho mesmo? Isso aqui. NR TQ menos TF vezes ln V2 sobre V1. O N vai cortar, né? O N aqui corta. E aí eu tenho aqui o nosso resultado final. Lindo demais, né? Tão bonita essa formuleta aqui. Todo mundo vai usar. Rendimento de Stirling vai ser R. R aqui. Aqui é TQ, né? TQ, isso. Aqui TQ. Beleza. Seria então R TQ
ln de V2 sobre V1 mais CV TQ menos TF embaixo de R TQ TQ menos TF ln de V2 sobre V1. E lembra que se tu tiver aí o valor do CV, tu consegue colocar isso em termos de R, o R corta também, né? Facilita um pouquinho a tua calculeira. Fechou? Vou até destacar isso em amarelo, porque ninguém vai usar esta porcaria aqui, a menos que a questão te dê. Mas é bom que tu saiba como construir isso, caso precise alguma hora, tá? Se não me engano, até já caiu alguma questão da máquina de Stirling que ele te dava o gráfico, assim, então não tem que se preocupar muito com isso não, tá? Mas assim, tu já sabe deduzir o negócio. Fechou? Vamos para um outro ciclo, o último ciclo que eu vou te mostrar nesse vídeo, que já caiu, tá? E normalmente tu até aprende, tu dá uma pincelada em vestibulares menos concorridos, tá? Mas não tanto quanto a gente vai fazer aqui, que é o nosso famigerado ciclo de Otto. Ciclo de Otto, tá? Vou te dar um panorama geral sobre o ciclo de Otto. Tá? Ele foi inventado por Nicolau Otto em 1876. Ele é um pouquinho mais antigo, tá? Ele é o ciclo de combustão interna. Combustão interna. Esse é o motivo pelo qual ele é estudado para vestibulares menos concorridos. Até para o Enem, assim, tu tem que saber o que é o ciclo de Otto. Porque ele é o ciclo de combustão interna. O que isso significa? É o ciclo que tem no teu carro, no teu avião. Ele é o motor a gasolina, basicamente, tá? Perdão. O que a gente sabe do motor a gasolina? Ele é muito poluente. Ele é muito poluente. Tem uma eficiência média baixa, tá? Média baixa. Ele é muito prático. Ele é muito prático e é muito aplicável também, né? Tanto que tu consegue aplicar esse ciclo aí no teu carro para gerar energia mecânica a partir do combustível. Motor a gasolina. Tá? Beleza. Como é que é o gráfico desse bichão? Não é nada bonito, tá? Na minha opinião. É que o de Carnot é muito bonito, né? Então não tem muito como superar. PV. A gente vai ter aqui uma isovolumétrica, que aí vai nos causar uma adiabática em cima e embaixo, que vai ter outra isovolumétrica, né? Outra isovolumétrica, e aqui eu vou ter uma isobárica. Tá? O que eu vou ter aqui? Cara, eu gosto de chamar esse ponto aqui de 0, esse aqui de 1, 2, 3 e 4. Tá? O que vai acontecer? Cara, primeiro, tu sai do 0 e tu vai pro 1. É como se o ar entrasse no pistão, entrasse no sistema, tá? Tá entrando o ar atmosférico no sistema. Tá vendo de fora e entrou no sistema. Do 1, ele vai pro 2 e ele vai passar por essa série de transformações aqui. Tá? Chegando no ponto 1 de novo, ele é liberado novamente para a atmosfera. Tá? Ok. Uma coisa que eu desenhei errado aqui, né? Esse 0 é alinhadinho aqui.
Aqui. Fechou? Ops. Aí. Pronto. Tá? Aqui a gente vai ter, então, o nosso V1 e o V2. Tá? A gente sabe que aqui, na de cima, calor trocado igual a zero. Na de baixo também. Igual a zero. Aqui na direita, o ΔV é igual a zero e na esquerda também, ΔV é igual a zero. Beleza? Então tá, o que a gente pode tirar? O que a gente pode tirar daqui? Tá? Vou chamar de letras, na verdade, né? Não vou chamar de número, não. Vai ficar confuso. Aqui é o meu ponto zero. Eu posso chamar assim. Ponto zero. Aqui é A, B, C, D. Beleza? O que eu sei desse ciclo? Cara, que o meu BC, ele recebe um calor quente, né? Ele aumenta a pressão, certo? E no meu DA, meu processo DA, ele libera um certo calor frio, tá? Beleza. Aqui, para calcular o rendimento de Otto, do ciclo de Otto, a gente prefere usar a outra fórmula. Aqui envolve os calores, tá? Porque olha só, tu minimiza os cálculos, né? Só tem esse tipo de calor aqui. Tu tem duas adiabáticas. Então usa essa fórmula aqui que é mais de boa, né? Vamos ver então uma coisinha bem de boa aqui. Que tu vai ver que o ciclo de Otto, para calcular o rendimento, ele é muito de boa, tá? Calor quente. Calor quente. A gente sabe que é BC. BC é isovolumétrica. Então o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, a gente sabe que o calor é igual à variação da energia interna. Olha que sorte. Que é igual a NCV ΔT. Que seria TC menos TB. Que sorte, né? Só que aqui a gente está olhando para o módulo, lembra, tá? TC menos TB. Tá bom? TC menos TB. Beleza. Aqui a gente está olhando para o módulo. Tá? A gente está sempre olhando para o módulo. E o nosso QF, mesma coisa, né? Igual a variação da energia interna. NCV, módulo da temperatura. A menos D, né? TA menos TD. Tá? Então, a gente coloca esses termos aqui. Beleza? O meu rendimento de Otto vai ser 1 menos o calor frio é isso aqui, certo? Quando eu dividir por isso aqui, o N e o CV vão cortar, beleza? Cara, qual que é o módulo do calor frio? É o módulo disso aqui, né? Só que TA é menor do que TD. Então, como é módulo, eu já vou trocar o sinal. Só pra ficar melhor, né? Eu sei que esse termo aqui é negativo, então é só trocar o sinal e fica tudo de boa. Tá? Aqui fica TD menos TA sobre TC menos TB. Embaixo fica o mesmo sinal, porque TC é maior que TB, né? Aqui. Então, então o sinal fica igual. Beleza? Esse aqui é o nosso rendimento de Otto. Bem mais agradável do que o de Stirling, né? Outro motivo pelo qual o ciclo de Otto é mais estudado aí pelo público em geral. Beleza? Aí. Beleza. Tem algumas outras relações que a gente pode tirar do ciclo de Otto, tá? Aqui acaba sendo meio desfocado, mas talvez seja útil, tá? Talvez seja útil. Não sei porquê, mas talvez seja, aproveitando que a gente já está aqui.
analisando as outras transformações, a AB e a CD, né? Cara, analisando a AB, que é uma adiabática, a gente pode confirmar que TA, VA, gama menos 1, é igual a TB vezes VB, gama menos 1. E vendo a CD, mesma coisa, né? TC vezes C vezes VC, gama menos 1, é igual a TD vezes VD, gama menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a CD menos a AB. Fazer a de baixo menos a de cima. Tá? Eu vou ficar com... como é que é? TC vezes VC, que é o quê? VC vai ser o V1. V1, gama menos 1. Tá? Menos o VB. O VB também é V1, né? Então eu vou fazer isso aqui menos isso aqui. Tá? Menos TB vezes V1, gama menos 1, é igual a TD vezes V2, gama menos 1, que é o meu VD, né? Desculpe. Ui. V2. Perdão. Menos o TA vezes o V2, gama menos 1. Colocando os volumes em evidência. Vou ficar com V1, gama menos 1, TC menos TB. V2, gama menos 1, multiplica TD menos TA. Beleza? O que eu tiro daqui? Vou passar dividindo aqui, deixar os volumes de um lado e as temperaturas de outro. Fico com TC menos TB, dividido por TD menos TA, é igual a V2 dividido por V1, gama menos 1. Beleza? E aí eu posso até substituir isso ali, né? TD menos TB, TD menos TA e TC menos TB. É literalmente o que a gente tem ali, só que com o denominador invertido, né? Então é só inverter aqui também. Eu posso confirmar também que o meu rendimento de Otto é igual a 1 menos essa divisão, que é isso aqui. Só que invertido, né? 1 menos V1 sobre V2 é igual a gama menos 1. Né? É mais comum tu encontrar dessa forma a fórmula do rendimento de Otto do que da forma anterior que eu te mostrei, tá? Essa aqui que envolve os volumes. Que aí tu não tem que saber 4 temperaturas, né? Tem que saber só 2 volumes e pronto, acabou, né? Beleza. E na engenharia ali costuma-se usar um fator R, tá? Eles adoram colocar essas merda no ITA do nada, assim, do nada. Falando que V2 é um fator R vezes V1, tá? Só para a fórmula ficar mais bonitinha, né? O R seria um fator de compressão. Fator de compressão, tá? E aí, basicamente, essa fórmula vira 1 menos V1 sobre RV1, né? Ficaria 1 sobre R. Gama no menos 1. E aí o rendimento de Otto seria 1 menos R elevado a 1 menos gama. Né? Porque vai inverter ali o sinal. Tá? Tem essas 3 formuletas que são bem utilizadas aí para rendimento de Otto.
sendo que o rendimento de Otto não é tão cobrado, tá? E nem o de Stirling. O mais cobrado é o de Carnot. Mas, de novo, só abrindo um pouco a tua mente aí para ver como que tu pode explorar as máquinas térmicas. Fechou? Então, beleza. Vimos aí a parte toda de máquinas térmicas, que é importante saber. Tem as máquinas refrigeradoras com a eficiência e tal. Mas, cara, sinceramente, não é, não é quase nada útil, tá? É focar nas máquinas térmicas, que são muito mais utilizadas na engenharia. E são muito mais cobradas na prova também. Né? Em qualquer prova, sempre a máquina térmica é mais cobrada. Fechou? Se tu quer saber um pouco de máquina frigorífica, eu já gravei aí na minha última aula de termodinâmica física, sobre a perspectiva física. Fechou? Então, próximo vídeo vamos começar a falar da entropia, da malvada, da maligna entropia. Fechou? Um grande abraço, valeu!